Fala jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, aqui do canal da Utacar, Serviços Automotivos. Eu sou o Gustavo AGS e hoje nós vamos bater um papo sobre diagnóstico automotivo. Então, se você é a pessoa que está com um problema no carro, uma luz acesa no painel, ou que é chato com o carro e gosta de fazer a revisão e deixar tudo certinho, esse vídeo aqui é para você. Valeu, vamos pro vídeo. Eu, inclusive, trouxe aqui um dos nossos scanners automotivos, tá? Nós estamos aqui com o KTS da Bosch. Esse é o melhor scanner que a gente tem hoje, está 100% atualizado. Nós temos também um scanner da Launch e também temos um outro scanner que é bem inferior, que foi o nosso primeiro scanner, que ele não tem recursos avançados como esses aqui já tem. Então nós vamos bater um papo. Eu trouxe inclusive aqui um checklist do que eu quero falar com vocês hoje. Primeira coisa é sobre diagnóstico. O que é um diagnóstico eletrônico? Hoje em dia, os carros já equipados com injeção eletrônica, equipados já com airbag, com ABS, têm módulos, tem centrais que faz a administração desses componentes eletrônicos do carro. Então imagine que tem um sensor de ABS, de airbag, de injeção eletrônica. Esse sensor faz a captação dessa informação, desse sinal, passa para essa injeção eletrônica, passa para esse módulo do airbag de conforto que for, e esse módulo faz o gerenciamento e às vezes até avisa o condutor que tem um problema, uma anomalia, por isso que acende uma luz aí no painel, ok? Temos também alguns problemas que acontecem durante o uso do carro que não acende a luz da injeção. Então, às vezes você coloca um combustível que não tem tanta qualidade e tem um problema de queima de combustível, de ignição, nesse primeiro momento pode ser que nem acenda a luz da injeção. A própria injeção, e por isso que ela é eletrônica, né? Ela já faz essa correção. Então ela coloca um pouco mais de combustível, ela coloca um pouco mais de oxigênio ali na mistura, na queima, justamente para corrigir às vezes uma falha de combustível. Ok? Por isso que às vezes você coloca um combustível que não tem tanta qualidade, o seu carro gasta mais, porque a injeção eletrônica, a fim de corrigir isso, ela injeta mais combustível. Então, o diagnóstico eletrônico, ele vai entrar nesses sistemas, ele vai entrar nessas centrais, ele vai entrar nos módulos e vai colher essas informações, ou presente, um erro que está ali no momento, ou até um erro que aconteceu no passado, a própria injeção corrigiu, mas não acendeu a luz, mas fica ali gravado. Então, a função do scanner automotivo é realmente escanear todos esses problemas, passado ou presente, para a gente aqui profissional detectar um possível problema de um sensor, de um componente, alguma coisa do tipo. Essa é a primeira função do scanner automotivo. Outra função do scanner automotivo é a questão de quando você faz uma substituição de um determinado item, ou quando você vai fazer uma manutenção, ou quando você faz depois a manutenção, é fazer um reset dos parâmetros e deixar esses parâmetros originais. Então, um exemplo, quando você vai fazer uma revisão automotiva, você tem que fazer um reset desses parâmetros e dizer para essas centrais, dizer para o computador do carro, olha, nós fizemos a troca do óleo, fizemos a revisão. Tem alguns carros que só apagar o painel ali, ok, mas os carros, inclusive de hoje em dia, você já tem que ter o scanner justamente para você fazer esse reset e deixar 100% correto. Então, essa também é uma outra função do scanner. E dependendo da troca do componente, você tem que fazer um novo aprendizado daquela peça nova. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer uma correção numa transmissão de um iMotion, de um Dualogic. Ali tem uma robótica. A gente faz todo o reparo, troca a robótica, faz o que tem que fazer. Quando instala essa nova robótica, esse novo reparo, nós temos que entrar com acesso específico no scanner para mostrar para o câmbio, para a transmissão, para o carro, que nós fizemos esse reparo e ele vai fazer toda a aprendizagem nova desse novo componente. E aí seu carro fica perfeito. Então, o scanner tem essas funções aí. Obviamente que alguns carros liberam mais informações e outros menos, né? Então a gente consegue até ver a quilometragem original do carro, enfim, outras coisas aí. Então essa é a função do scanner automotivo. E isso é um diagnóstico, é você ver o que tem ali no carro para o que tem que ser feito. Falando até um pouquinho mais sobre diagnóstico eletrônico, como é que funciona também um diagnóstico na prática? O carro chegou aqui e está com uma luz de injeção eletrônica acesa. Às vezes o cliente ele fala, quanto custa para passar o scanner? Eu preciso só passar o scanner. Não é simplesmente só passar o scanner. O scanner, na maioria das vezes, ele vai dar um norte para o profissional. Ele vai dar uma ideia do que está acontecendo ali.
Então, um exemplo, às vezes a gente passa o scanner, tem lá problema de queima de combustível, problema de combustão, cilindro 3. Então, pode ser que seja o eletroinjetor, que é o bico, pode ser um problema de combustível ruim, pode ser um problema de vela, pode ser um problema até do cilindro ali do motor, alguma coisa mais física. Então ali você profissional tem um norte do que está acontecendo e aí com sua experiência, obviamente, com outras funções mais avançadas no scanner, a gente vai indo para ter um diagnóstico perfeito. Aqui na Utacar, a gente preza sempre por uma transparência muito grande e um diagnóstico assertivo mais rápido, né? Aqui não tem esse negócio de ficar trocando peça. Por isso que a gente conta com um scanner automotivo de última geração como o KTS da Bosch. Então ele vai dar uma ideia, a gente vai a fundo nesse problema até encontrar de fato o que está acontecendo com o carro. Então imagine que se a gente não tem um scanner, tem uma falha, e a gente fala, ó, vamos trocar as velas. Aí troca as velas, aí não resolve o problema. Ah, então vamos trocar as bobinas, vamos trocar cabo, vamos trocar bico, vamos trocar sonda, depois vamos trocar o combustível e assim por diante. Daqui a pouco o gasto com aquele serviço já está exorbitante e ainda não resolveu o problema do cliente. Então o scanner automotivo ele está aqui para deixar o nosso diagnóstico muito mais assertivo e obviamente profissional. Então é um pouquinho de como é que funciona aí essa questão de diagnóstico. Justamente para a gente não ficar trocando peça sem a necessidade, tá? Então, expliquei bastante aí sobre o que é um scanner, qual as principais funções dele aí. Uma outra coisa muito importante é que, hoje em dia, com a tecnologia aí muito avançada também nos carros, a gente tem algumas funções de manutenção do carro que já é obrigatório a gente entrar com o scanner. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente vai trocar uma pastilha de freio, que o carro é equipado com freio de mão eletrônico. E essa pastilha de freio, para a gente trocar ela e voltar o êmbolo, que é onde precisa para a gente colocar uma peça nova, precisa fazer de forma eletrônica, né? Então não tem como eu voltar esse êmbolo de forma manual, porque o freio de mão é eletrônico. Então eu tenho que entrar com o scanner tem que ter essa função. Eu vou colocar lá modo troca de pastilha, modo oficina, cada scanner tem uma nomenclatura, e aí ele faz esse retorno do êmbolo, ele libera para mim trocar essa pastilha de freio. Então hoje, se você não tem um scanner, nem pastilha você troca, né? Eu até brinco, ó, se você não tiver um scanner, nem óleo você troca do carro, porque você precisa fazer o reset. Então são algumas coisas aqui muito importantes. E aqui na Utacar, como eu já falei que a gente preza por uma transparência, por uma qualidade, todos os nossos técnicos, eles recebem o treinamento exclusivo do scanner, tá? E ele recebe o nosso treinamento justamente para passar um diagnóstico mais preciso possível, né? A gente quer ser assertivo. E além de toda essa assertividade, dessa transparência, dessa qualidade, o mais rápido possível, né? Hoje todo mundo precisa do carro, ninguém quer deixar o carro na oficina por muito tempo e até para nós aqui não é bom que o carro fique muito tempo. Então quando o carro chega aqui com um problema de airbag, de ABS, de injeção eletrônica, de algum modo de conforto dentro do carro e a gente tem um equipamento que vai fazer esse diagnóstico muito mais preciso e rápido, a gente ganha tempo. Tá? Então esse é o nosso objetivo em se aparelhar muito com a questão de scanners, com equipamentos com diagnóstico avançado. Além desse equipamento aqui ter essas funções que eu expliquei, ele tem dentro dele a questão de osciloscópio. Osciloscópio a gente tem, além do scanner, a gente também tem um osciloscópio automotivo, que é um equipamento só de osciloscópio, não igual esse que tem um scanner mais osciloscópio dentro dele, que ajuda bastante também. Mas o osciloscópio ele também é um equipamento de diagnóstico. Ele vai medir aí a amperagem, questão de quanto está chegando de tensão, quanto que está saindo. Não vou entrar a fundo aqui, que é uma parte muito mais técnica, mas saiba você que a Utacar ela também está equipada com osciloscópio automotivo, que é um grande diferencial justamente para quê? Para a gente não trocar peça à toa, para a gente fazer um diagnóstico cada vez mais preciso, tá? Outra coisa que eu gosto do scanner, e quem aqui é cliente Utacar sabe disso, toda vez que a gente vai passar um orçamento para o nosso cliente, a gente passa um relatório, um checklist com fotos que o nosso técnico fez, e não é só do que precisa trocar, do que não precisa a gente também passa. Então é um checklist de segurança, e um outro vídeo eu vou falar mais sobre esse checklist, mas dentro desse checklist nós temos um outro relatório, que é o relatório do diagnóstico avançado, que é do scanner. Então todo aquele escaneamento que tem do carro, tanto de problemas passados e problemas presentes, nós entregamos para o nosso cliente com todos os erros e obviamente fazendo o serviço a gente vai
fazer esse reset, vai apagar todos os erros, a gente vai entregar esse relatório também, tudo certinho. Então, a Autacar está equipada com equipamentos e profissionais justamente para a gente entregar o que é melhor aí em questão de serviços automotivos, tá? Outra coisa que eu quero falar sobre o scanner é que o carro, como eu falei no início do vídeo, ele armazena também erros passados. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você colocou um combustível em algum momento de má qualidade. Depois que você colocou esse combustível, o carro pode ser que falhou um pouco, ele ficou muito gastão, etc., ficou sem potência, mas logo que você percebeu, não acendeu a luz da injeção, ou pode ser que acendeu, e você foi lá e colocou um combustível num outro lugar, um combustível de qualidade. Essa luz de injeção apagou, e o seu carro voltou a funcionar de forma normal, sem uma intervenção de um profissional, sem você ter levado na oficina. Nesse momento, ele armazenou esse problema que aconteceu naquele período. Então, quando você vem para uma revisão, mesmo que não tenha a luz da injeção acesa, mesmo que não tenha nenhuma luz de advertência acesa, uma revisão de qualidade deve-se passar o scanner e deve fazer o reset desses erros, deve apagar esses erros. Então, isso é muito importante numa revisão automotiva. Então, não é simplesmente trocar um óleo, não é simplesmente fazer uma revisão, trocou óleo, os filtros, trocou uma palheta, uma lâmpada e pronto. Não, tem a parte eletrônica do carro, tem a parte que a gente deve entrar nesses módulos e deve fazer esse reset para ele ficar 100% pronto para o próximo ciclo de serviço desse carro. Então, cada revisão é um ciclo. Veio aqui com 20, 30 mil, faz o reset, deixou certinho, original de fábrica, e aí você tem todos os componentes, tudo que o carro tem para entregar para o usuário em perfeita condição, tá? Então tá tudo funcionando, todos os módulos estão zerados, por isso que deve sim toda a revisão, se tem a luz da advertência acesa ou não, passar o scanner e fazer um reset. Então é uma questão que a gente faz aqui na Autacar. Tem algumas coisas que, quando você faz esse serviço de passar o scanner de forma preventiva, de forma aqui na Autacar obrigatória, todas as vezes que o carro vem aqui fazer uma revisão, tem algumas coisas que a gente consegue pegar e prever. Vou dar um exemplo para você. Nos carros automatizados, eles também contam com uma embreagem. E essa embreagem, ele tem um sensor que faz a medição dessa embreagem. Um carro automatizado, você não tem o pedal da embreagem. Então você, usuário, não sente que a embreagem está dura, que já está começando a patinar. É um robô que está fazendo essa função. Então ele não te avisa, olha, a embreagem está dura para você trocar. Aí está o maior problema dos automatizados. A pessoa não faz uma manutenção preventiva, não faz um diagnóstico com o scanner, e aí a embreagem chega no fim, ela força essa robótica e essa robótica estoura. Quando você vem numa oficina que faz esse diagnóstico, mesmo de forma preventiva, a gente analisa qual é o tempo de duração dessa embreagem. Então essa embreagem tem 30% de vida útil, ela tem 10% de vida útil, vamos trocar de forma preventiva e a manutenção fica às vezes 10% uma manutenção preventiva do que uma manutenção corretiva. Então é uma outra função que o scanner tem, que o seu carro disponibiliza justamente para a gente colher essas informações e passar num diagnóstico aqui de forma bem profissional e bem transparente. Então, pessoal, se vocês precisam de manutenção de alta qualidade, transparência, tecnologia de ponta, nós estamos falando aqui de Bosch, uma das maiores empresas do mercado automotivo do mundo, se não for a maior. Então, nós temos aqui informações originais, informações de fábrica, justamente para passar para você essa qualidade nos serviços, nas manutenções automotivas. Então, serviços de diagnóstico, injeção eletrônica, ABS, airbag, modo de conforto, enfim, uma série de coisas. Nós estamos aqui preparados na parte preventiva também de pegar o seu carro e fazer esse reset aqui geral. Principalmente carros importados, nós temos aqui uma gama muito grande de informações técnicas e de scanner, ok? Além de scanner, falando um pouquinho de diagnóstico avançado, nós temos informações de algumas plataformas que a gente utiliza. A própria Bosch disponibiliza para quem é credenciado Bosch, assim como a Autacar, o Mecânico Pro. É um acesso a engenheiros da fábrica que está à disposição de nós credenciados justamente para passar esquema elétricos, informações técnicas que a gente precisa. Além de já ter aqui, principalmente no KTS. Fora a Bosch, nós temos acesso a outras plataformas, como Parts Link, que a gente vê vista explodida daquele local, daquela peça, código, também informações como esquema elétrico, de acordo com o chassi e placa do seu carro. Então, tudo isso nos ajuda a trazer um diagnóstico mais preciso possível, com máxima qualidade
qualidade, para no final das contas você economizar tempo e dinheiro, porque nós vamos ser assertivos. É isso que eu queria falar para vocês hoje nesse vídeo aqui, para você saber como que a Utacar trabalha, o que a gente tem de equipamento para oferecer para você e para o seu carro. Lembrando que a Utacar, você que já nos conhece, volta aqui, toma um café com a gente. Nós estamos aqui preparados para voltar a bater um papo com você. E você que não conhece, a gente também aqui trabalha como um birô de serviços automotivos no mesmo lugar. Então você tem um consultor para cuidar do seu carro, tanto na parte de manutenção preventiva e corretiva, que é o que nós falamos muito aqui, mas nós temos também parte de fast repair, funilaria e pintura rápida, com toda a linha rápida da PPG, muita qualidade para entregar isso para o seu carro. A parte de estética automotiva, somos credenciados pela CarPro também, parte de PPF, temos aqui internamente, e também somos credenciados pela Santec com películas automotivas. E para entregar o seu carro, nós contamos com a Areon, que é uma marca de fragrâncias aí internacional também automotiva. Então, nós temos esses 5 segmentos aqui dentro da Utacar, que é para você que quer cuidar do carro de forma correta, honesta e bem transparente. Se inscreve no nosso canal, eu sempre trago esse bate-papo aqui, não muito técnico, porque não é o objetivo desse canal. O objetivo é falar com você, nosso cliente, que aqui no nosso canal no YouTube seja um catálogo dos nossos serviços e como que a gente faz. Se inscreve aqui no YouTube e lá no Instagram segue a gente, que diariamente a gente coloca ali o nosso pátio, como é que funciona as coisas. Deixa o seu like e comenta aqui também o que você acha sobre isso, outras coisas que você quer que eu traga aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!